Vamos lá então, pessoal, vamos colocar a mão na massa e entender na prática como que funciona, de forma resumida, uma breve análise acerca dos principais indicadores fundamentalistas que devemos observar ao se analisar um ativo, nesse caso, uma ação. Nesse exemplo, eu vou usar a famosa empresa elétrica aí de Minas Gerais, a nossa querida CEMIG 4, uma ação preferencial. Como vocês viram lá atrás, sabemos diferenciar que final da ação 3 é uma ação ordinária. Final 4 é uma ação preferencial, que tem uma preferência adicional em recebimento de dividendos, e a ação final 11 são as units. Nesse caso, a CEMIG, ela até tem também a CEMIG 3, que seria as ações ordinárias, mas o mais comum, a que é mais negociada, é a ação preferencial. CEMIG 4. Nesse exemplo, pessoal, eu vou demonstrar os principais indicadores fundamentalistas da empresa utilizando a plataforma do Status Invest. Se vocês me acompanham, sabem que eu uso várias plataformas atualmente, mas eu gosto do Status Invest porque ele proporciona os principais indicadores de forma gratuita. Eu, particularmente, uso para as minhas análises, como eu trabalho de forma um pouco mais aprofundada, eu uso plataformas pagas que com certeza trarão muitos outros indicadores que o Status Invest, na maioria das vezes, não irá proporcionar, ainda mais ele sendo um plano gratuito. Mas para quem está começando, com certeza os indicadores aqui elencados serão suficientes para você ter pelo menos uma análise intermediária sobre os ativos. Como o intuito dessa aula não é te exigir uma assinatura paga nem nada, e sim uma aula básica de como você analisa os principais indicadores, o Status Invest com certeza vai te atender. Nesse caso, basta digitar o ticket da ação Status Invest, no primeiro link já terá o acesso ao site. Então, diretamente aqui na plataforma, ticket da CEMIG, CEMIG 4, com o valor no dia que eu gravo esse vídeo em 11,29. A ação chegou numa mínima das 52 semanas, que é na mínima do último ano em 9,24 e a máxima a 11,40. Podemos perceber que a cotação de hoje está bem próxima da máxima que foi no último ano. A empresa pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 11,82% e teve uma valorização na sua cotação de 10,25 nos últimos 12 meses. Então, aliado ao dividendo que a empresa pagou, mais a valorização, teríamos aproximadamente uns 22% de retorno. Fazendo um cálculo bem breve de padeiro, só para vocês terem uma noção, seria aproximadamente esse retorno que a CEMIG proporcionou aos acionistas nos últimos 12 meses. Aqui temos a cotação, se você quiser visualizar de forma gráfica também como que foi essa variação ao longo dos anos. Podemos elencar prazos mais longos, por exemplo, nos últimos 5 anos, lá de 2020 para cá, a CEMIG vem tendo um crescimento. Então, se você nunca viu falar na CEMIG ou nunca investiu, eu já te adianto que CEMIG está, na maioria das vezes, entre as principais elétricas que potencializam resultados hoje na Bolsa de Valores. Ela vem apresentando sempre um bom crescimento, paga dividendos e tem indicadores muito atrativos. Aqui eu vou mostrar para vocês, mas de modo geral, no longo prazo, com certeza é uma excelente ação para você que está iniciando e quer montar uma posição utilizando também aí o segmento de elétricas. Descendo então um pouco abaixo, aqui temos uma parte que seria do plano pago, não vou detalhar para vocês. Liquidez média diária, o valor que a empresa vem sendo negociado de forma diária, uma liquidez aí de 89 milhões, uma liquidez muito tranquila. Você pode comprar e vender ações da CEMIG que você não terá dificuldade em encontrar comprador para vender ou comprar as suas ações. Tem uma participação no Ibovespa de quase 1% no índice do Ibovespa. Descendo mais um pouquinho a tela, temos aqui a principal tela que vai te auxiliar na sua tomada de decisão. Então vamos citar de forma gradativa, um por um, para vocês entenderem o que foi citado na teoria anteriormente e agora na prática, citando o caso da CEMIG em específico. Dividend yield, então, é a porcentagem do valor que a empresa pagou em forma de proventos sobre o número da ação. Nesse caso, o Status Invest ele é muito bom também, porque se você não lembra o que significa aquele indicador, você simplesmente passa o mouse sobre o ponto de interrogação e você vai ter uma breve explicação de como aquele indicador é calculado. Aqui ao lado também você consegue pegar uma média histórica. Então, por exemplo, CEMIG é uma excelente pagadora de dividendos. Desde 2011 ela paga dividendos e agora ela está acima, levemente acima da média de dividendos, que seria na faixa de 11,19. Então, uma empresa elétrica que teve uma boa valorização na sua cota, como vimos ali acima no gráfico, e também possui uma média de pagamento de proventos acima de 11%. Claro que teve anos que diminuiu essa distribuição, mas ao mesmo tempo
Hoje, nos dias atuais, nos últimos 3, 4 anos, vocês podem ver que ela pagou acima da sua média histórica. O dividendo, com certeza, é um excelente indicador que, claro, não podemos observar ele de forma isolada, mas traz uma boa previsibilidade para a empresa. O preço sobre lucro também vimos que nada mais é do que o preço da ação sobre o lucro que ela proporciona. Olhando historicamente, CEMIG vem sendo negociada abaixo da sua média de preço sobre lucro. Então, quanto menor esse número, mais chance temos de reaver o nosso investimento num período mais curto de tempo. Basicamente, em curtas palavras, é como se 4,97 de PL significaria que em menos de 5 anos teríamos o nosso investimento de volta. Visto que, nesse exemplo, a cada R$ 5 de preço da ação, ela traz R$ 1 de lucro. Basicamente, é uma proporção como essa que a CEMIG tem atualmente. Então, é um indicador muito atrativo também que mostra que a empresa tem um bom potencial de retorno. Outro indicador muito importante, preço sobre o valor patrimonial, que nos demonstra quanto que a empresa vale, o preço dela hoje sobre o valor do seu patrimônio. Nesse caso, esse indicador de 1,13 implica que a CEMIG está sendo negociada 13% acima do que vale o seu patrimônio. Então é como se a empresa estivesse sendo negociada um pouquinho mais cara do que o patrimônio dela indica. Mas, nesse caso, nas ações, a maioria delas são ações sólidas e que também vão ser negociadas acima do seu valor patrimonial. Então, particularmente, um número de PVP acima de 1 não quer dizer que a empresa está cara. Claro que devemos também olhar ele em conjunto com os demais indicadores, mas o PVP eu gosto até mesmo de olhar mais diretamente em fundos imobiliários. Nas ações é um pouquinho difícil de fazer esse comparativo, visto que o patrimônio da empresa atual não demonstra, não prevê quanto que essa empresa vai crescer e vai trazer de lucro no futuro. É diferente de você avaliar, por exemplo, um fundo imobiliário que tem um portfólio de shoppings, por exemplo, e tem o seu valor de mercado comparado ao valor dos shoppings. É um cálculo, é um comparativo um pouquinho mais semelhante. Nas empresas é um pouco mais difícil de fazer esse comparativo, mas fica a sugestão também para vocês entenderem o que significa e observarem nas suas análises. Outro indicador, lucro por ação, mostra quanto que a empresa produz de lucro sobre aquela quantidade de ações que ela é negociada. Hoje, a CEMIG proporciona um lucro de R$ 2,27 por cota. Quando olhamos, está bem próximo da média, a média seria R$ 2,26. Então, também nos últimos 3 anos, a CEMIG trouxe um lucro por ação acima da sua média histórica, mais um indicador bem positivo quando olhamos os dias de hoje de CEMIG. Vamos lá, mais adiante, dívida líquida sobre EBITDA. Faz uma comparação da dívida líquida que a empresa tem, que já é a dívida excluindo o caixa, sobre o EBITDA, que seria o lucro antes de impostos, depreciação, amortização e juros. Então faz um comparativo muito bom para ver quanto tempo seria necessário para a empresa liquidar a dívida utilizando o EBITDA. Nesse caso, seria 2,37 anos. Um número não tão baixo, mas ao mesmo tempo um número totalmente saudável. No momento, não teria necessidade, por exemplo, de se preocupar olhando somente para esse indicador. Então, a empresa tem uma dívida, mas comparado ao seu EBITDA, em 2 anos e pouquinho ela liquidaria essa dívida. Dívida líquida sobre EBIT, da mesma forma, o EBIT nada mais é do que o EBITDA desconsiderando a depreciação e amortização. Então, aqui é o lucro antes de juros e impostos. O EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ele muda somente essa regrinha, mas que também já dá diferença. Nesse caso, quando comparamos a dívida líquida sobre o EBIT, que seria o lucro antes de juros e impostos, teríamos um prazo bem mais curto para a liquidação dessa dívida. Indicadores de patrimônio também, quanto que o patrimônio líquido da empresa representa sobre os ativos, sobre os passivos. Liquidez corrente, um indicador muito bom também, indica a capacidade que a empresa tem de pagamento no curto prazo. Nada mais é do que o ativo circulante, que seria o ativo, quanto a empresa tem a receber no curto prazo, sobre o passivo circulante, quanto que a empresa tem para pagar no curto prazo. O indicador de 1 mostra que a empresa está bem saudável, tem uma equivalência do quanto ela tem chegando no seu caixa e quanto que ela tem saindo. Nada de anormal, um indicador muito bom também nesse caso. Parte de margens, margem bruta da empresa representa quanto da receita total se converte em lucro bruto nesse caso. De forma semelhante, temos a margem EBITDA, que é quanto da receita se transforma em EBITDA, que vimos que é o lucro antes de depreciação, amortização, juros e impostos, e a melhor de todas, que seria a margem líquida, que é aquele lucro líquido final. Então, quanto da receita que CEMIG teve naquele trimestre, naquele ano, se converteu em lucro líquido, que é lá o final da linha. Nesse caso,
o indicador nos traz um número aí de 15,5%. Então é como se a cada R$ 100 que a CEMIG possui de receita líquida, 15,50 são convertidos em lucro líquido, vai lá para a linha final do balanço e após o lucro líquido, claro que vem a parte dos proventos, que qual proporção desse lucro que é distribuído aos seus acionistas. Então, obviamente, quanto maior o lucro, maior é a proporção de proventos distribuídos aos acionistas. Então, vocês podem perceber, pessoal, que é um joguinho de dominó. Quanto mais receita a empresa tem, maior é o potencial de lucro que ela traz. Quanto maior a margem que a empresa tem, ou seja, quanto maior é a proporção de lucro que a empresa faz com aquela receita que ela teve, maior também é o lucro. Então, o que que vimos atualmente? Por exemplo, empresas de varejo, elas têm uma receita muito alta, porque elas vendem bastante. Só que a margem líquida delas é bem apertada. Então, às vezes, ela vai vender para R$ 100 e vai ganhar R$ 5 de lucro. Um exemplo hipotético, estou chutando números aqui só para vocês entenderem. Por outro lado, por exemplo, uma empresa de saneamento. Uma empresa de saneamento ela exige um investimento muito alto para ela poder operar, para ela poder ter receita. Só que ao mesmo tempo, depois que ela faz esse investimento, que ela está tendo receita, que ela está fazendo lucro, a margem dela tende a ser maior. Porque, convenhamos, é difícil você ter uma nova empresa de saneamento fazendo uma concorrência. Da mesma forma que numa empresa, num setor de varejo, é totalmente o contrário. No setor de varejo, todo mundo é concorrente de todo mundo. Então, no varejo, eles vendem muito com uma margem pequena. No saneamento é o contrário, às vezes a receita não é tão alta, só que a margem é muito alta. Então, faz com que o lucro final seja positivo também. As elétricas, da mesma forma. As elétricas, a estrutura de uma empresa elétrica é muito alta. O custo de surgir uma concorrente no mercado é baixo. Então, na maioria das vezes, uma margem de uma empresa elétrica, de uma de saneamento, de um banco, de uma seguradora são margens maiores. Isso proporciona, no final das contas, um lucro líquido maior, mesmo que a receita possivelmente possa ter uma retração de um resultado para o outro. O ROI, como citamos também, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, quanto do patrimônio líquido que a empresa consegue transmitir em lucro líquido, então é um excelente indicador de rentabilidade também. Hoje, quando olhamos, por exemplo, o título do Tesouro Direto, como vimos anteriormente, pagando na faixa de 13, 14%, sem risco nenhum, um título pré-fixado, convenhamos que com zero risco você consegue esse retorno de 14%. Então, espera-se que, por exemplo, empresas como o próprio caso da CEMIG, tenham um retorno, tenham um ROI, que seria um retorno sobre o patrimônio líquido, maior que 14%, visto que não seria tão atrativa a empresa proporcionar um lucro menor do que o próprio Tesouro Direto proporciona a nós, investidores pessoa física, por exemplo. Então, na maioria das vezes, um ROI acima de 15, 16% já começa a ser um ROI atrativo. CEMIG, da mesma forma que as demais elétricas, possuem um ROI super positivo, um ROI aí de 22%. O ROIC também bem semelhante, só que ele considera, nesse caso, ao invés do lucro líquido, ele considera o EBIT comparado ao patrimônio líquido. O ROA compara o lucro líquido sobre o ativo total. Então aqui vocês podem perceber, pessoal, que os indicadores são bem semelhantes, só que ao invés do ROI comparar o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, o ROA compara o lucro líquido sobre a quantidade de ativo da empresa. Então muda somente uma palavrinha ou outra, mas que na prática, quando você olha os números, eles fazem diferença. Então a gente tem que saber essa diferenciação para não ocorrer nenhum equívoco na nossa análise. A AGR de receita e de lucro também é um indicador muito bom. Indica a taxa de crescimento anual composta. É a taxa de retorno necessário para o investidor crescer de seu saldo inicial para o seu saldo final. Então, a receita de CEMIG basicamente vem crescendo em 9,42% nos últimos 5 anos e o lucro vem crescendo 15%. Por isso, de modo resumido, vocês percebem que os indicadores condiz com o que aconteceu historicamente com a empresa. Ela seguiu pagando bons proventos e teve também uma valorização da cota. Por quê? Porque a empresa possui margens boas, possui um endividamento saudável, um endividamento tranquilo e vem apresentando um crescimento tanto de receita como também de lucro. Então, de forma resumida, olhando somente os indicadores, sem olhar para a parte do balanço propriamente, do resultado da empresa, vocês percebem que os indicadores são muito saudáveis. Preço sobre o lucro, indicando que a empresa está barata, que possui um horizonte de tempo razoavelmente baixo para nós reavermos o nosso dinheiro.
Preço sobre valor patrimonial, por mais que ele não é um indicador preponderantemente importante no caso das ações, mas ainda assim ele indica que a empresa não está sendo negociada muito longe do seu patrimônio líquido, isso também é um ponto positivo. As margens, como citamos, e principalmente o crescimento que a empresa vem demonstrando. Descendo mais um pouco a tela, pessoal, teremos a parte de dividendos, se você quiser elencar quanto que a empresa pagou, por exemplo, por ano, por trimestre. Aqui agrupando por ano, em 2024 a empresa pagou R$ 1,34, R$ 1,29 em 2023, uma média bem atrativa quando comparamos historicamente. Toda a parte da Datacom, que também vimos anteriormente, que a Datacom nada mais é do que a última data que você deve ter o ativo em carteira para você ter direito ao recebimento do provento, a data de pagamento, o valor de cada provento que foi anunciado. Então vocês podem perceber que a CEMIG, basicamente, ela paga de 3 a 4 vezes por ano. E em 2025 ela já pagou em junho, pagou em abril e pagou em março. Então ela já pagou 3 vezes ao ano, JCP, dividendo e JCP. Também já vimos a diferenciação. Nunca esqueça, dividendo é isento de imposto de renda, JCP tem 15% na fonte. Lembra então, isso aqui, cada conteúdo ele vai tendo um gancho com o conteúdo anterior. Por isso que é muito importante, pessoal, vocês não pularem nenhuma etapa, entender uma diferenciação do JCP, do dividendo, por que que a empresa paga um ou paga outro, entender o que que é a Datacom para você saber quando você tem direito de receber aquele provento. Então, não pulem cada etapa, vão fazendo aos poucos. Se for preciso revisitar ou rever algum vídeo, voltem atrás, olhem novamente. Em caso de dúvidas, comenta aqui embaixo, mas não deixe passar nada despercebido. Lá no final, depois que vocês entenderem o básico, vocês vão perceber que a cada análise o conhecimento automaticamente ele vai aprimorando e depois se torna bem simples fazer qualquer análise de empresa. Descendo um pouco mais a tela, temos o payout. Também já vimos que o payout é quanto do lucro que a empresa distribui aos acionistas em forma de proventos. Na média, CEMIG distribuiu 38% do seu lucro em forma de proventos. Descendo um pouquinho mais, patrimônio líquido da empresa, excelente indicador para vocês entenderem o porte da empresa, o tamanho da empresa. CEMIG com certeza hoje é a principal elétrica do estado de Minas Gerais, então com certeza é uma das maiores elétricas da Bolsa de Valores. O valor de dívida dela, valor de mercado, nível de listagem, também citamos a diferença do nível 1, nível 2 e novo mercado, questão do tag along, então também aqui é bom você ter esse conhecimento para entender e diferenciar quais que seriam os principais níveis de listagem, segmentos de listagem. Ativos que a empresa possui, ativos circulantes, que seriam ativos de curto prazo, dívida líquida, quantidade de papéis que atualmente são negociados em bolsa de valores, um indicador muito importante que te auxilia no cálculo de preço justo do ativo, que veremos nos módulos logo à frente, como fazer um valuation da empresa. Na maioria dos cálculos você vai precisar também saber quantas ações são negociadas na bolsa de valores para fazer essa proporção do preço justo de cada ação. Aqui no Status Invest você também tem esse dado disponível. Vamos descer um pouquinho mais. Principais notícias, vídeos, breve apresentação sobre a empresa, histórico. Acionistas, como que está distribuído o capital da CEMIG atualmente, quantos investidores possui, 99% sendo pessoa física. O estado de Minas Gerais, como citamos, é o principal controlador, com quase 51% das ações ordinárias. DRE aqui já cai um pouquinho mais para a parte de contabilidade, se torna um pouquinho mais chato, mas se você tiver interesse, vale a pena detalhar. Receita líquida da empresa, custo e lucro líquido. Vimos ali atrás que o lucro vem crescendo. E de fato, olhamos aqui o lucro líquido lá em 2020, 2,8 bilhões de reais. 2024, 7,1 bilhões. Aqui você consegue ter um breve panorama do que aconteceu nos últimos resultados da empresa. Da mesma forma, falando numericamente, você tem acesso a dados como lucro bruto, EBITDA, impostos, quanto que a empresa teve de dívida lá atrás, por exemplo, quanto que era, por exemplo, o ROI, que a gente viu ali em cima, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, vocês conseguem perceber que, por exemplo, em 2024 o ROI era de 26, 2023, 23, 18 e 19. Então, o ROI também, quando comparamos aos anos aí de 2022, 2021, o ROI vem crescendo. Ponto muito importante é você analisar esse histórico da empresa. Claro que determinadas empresas podem diminuir a sua margem ou até mesmo diminuir o seu lucro de um ano para o outro.
É totalmente normal uma empresa que hoje é líder daquele segmento, daquele mercado, daqui a 5, 10 anos pode não ser mais o destaque daquele segmento. Faz parte do jogo. As empresas sempre procuram evoluir, mas nem sempre se mantêm na primeira posição. Mas isso não impede a gente de fazer uma análise e elencar se vale a pena investir naquele ativo. Não é porque a empresa diminuiu o seu lucro que às vezes não é viável comprar, desde que você esteja ciente que o lucro futuro não será como foi 5 anos atrás, por exemplo. Então, não é problema nenhum a empresa diminuir o lucro. É problema para nós, investidores, analisarmos uma ação sem levarmos em consideração as projeções futuras, ainda mais quando se tem projeções de queda de receita, queda de lucro ou algo nesse sentido. Então, aqui de modo geral, pessoal, fluxo de caixa, margem das empresas, balanço patrimonial, eu creio que não é tão necessário você saber de cor e salteado todas essas informações, mas fica a sugestão. Aqui no Status Invest você tem todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão dos seus investimentos. Claro, da mesma forma que eu observei o caso da CEMIG, você consegue observar qualquer outra ação e os indicadores são sempre os mesmos. Alguns vão estar um pouquinho mais distorcidos, por exemplo, se a empresa trouxe prejuízo em algum ano, os indicadores como o próprio preço sobre o lucro vai ficar distorcido, visto que a empresa não teve lucro. Então, tudo isso é bom a gente ficar de olho. Nunca bata o olho no indicador e deixe-se levar pelo número. Olhe sempre o histórico. Por exemplo, tem empresas que de um ano para o outro ela paga 11% e no ano seguinte ela paga 20% de dividendos. Só que se você vir aqui e você olhar um dividendo yield de 20%, eu concordo contigo que ele é um número muito atrativo. Com certeza chama atenção. Mas se você não olhar o histórico, você pode considerar que a empresa continuará pagando 20% e às vezes é o contrário que acontece. Às vezes, naquele ano que ela pagou um número acima da média, foi algo não recorrente. Alguma indenização que a empresa recebeu, alguma venda de ativo do seu patrimônio que ela recebeu ou algo nesse sentido. Não quer dizer que vai se manter no longo prazo. E volto a dizer, o problema não está em a empresa ter um indicador um pouquinho distorcido. O problema está na nossa análise não levarmos isso em consideração, que é aí que pode ocorrer uma surpresa no final. Mas, de modo geral, pessoal, os principais indicadores estão no Status Invest e, claro, também aliado aos indicadores, vale a pena você dar uma olhada diretamente na área de relacionamento com investidores da empresa. Nesse caso, basta você digitar o ticket da ação, RI, que significa relação com investidores, primeiro link, por exemplo, da CEMIG, você já vai ter acesso. Você pode descer a tela ou até mesmo aqui em cima no menu, divulgação de resultados, central de resultados, e você consegue, por exemplo, consultar os últimos resultados divulgados pela empresa. No dia que eu gravo esse vídeo, o último resultado divulgado por CEMIG foi o referente ao segundo trimestre de 2025. Você pode acessar o release do resultado, que é o PDF um pouquinho mais chato, um pouquinho mais longo, mas eu te sugiro para você começar, acessar sempre a apresentação de resultados. É um PDF mais curto e visivelmente mais aceitável. E aqui, com 22 páginas, você consegue passar pelos principais números da CEMIG no segundo trimestre. Então, aliado aos indicadores fundamentalistas, que qualquer site de análise, como o Status Invest ou qualquer outro de sua escolha, irão proporcionar, aliado a isso, aconselho você a olhar pelo menos o último ou os dois últimos resultados que a empresa trouxe para verificar se não tem nada de anormal rolando. Ainda mais em cenários de volatilidade, que a empresa pode apresentar uma variação mais severa na sua cotação. Por isso que é importante entender o que realmente está se passando dentro da empresa. E nesse caso, da CEMIG, nesse resultado você tem acesso a tudo. O que a empresa, por exemplo, está investindo, geração, transmissão, distribuição, né, uma empresa elétrica, inauguração de subestações, análise propriamente do resultado, o EBITDA subiu, o lucro líquido subiu, a qual número esse lucro está chegando, descendo mais um pouco a tela, custos e despesas operacionais, a dívida que também citamos, então a dívida está subindo um pouquinho, mas quanto que essa dívida está representando, qual que é o custo dessa dívida atualmente, o fluxo da empresa e assim por diante, pessoal. Não vou detalhar totalmente aqui esse resultado para vocês. Fica a sugestão, se você quer ter uma análise mais detalhada da maioria das empresas negociadas atualmente, eu tenho vídeo aqui no meu canal, principalmente referente ao período aí do segundo trimestre de 2025. Eu fiz análise de BB Seguridade, Petro 4, Taesa, Vale 3 e muitas outras das principais ações negociadas atualmente. Se você quiser ter esse acesso específico desse último resultado, detalhando
mais diretamente o resultado mesmo da empresa, deixando um pouquinho de lado os indicadores e olhando o curto prazo da empresa, o que, que aconteceu naquele trimestre, entre no meu canal, pode verificar, tem muitos vídeos que eu deixo a sugestão para você assistir.